Opa, para glória nosso Deus Cristo, estamos hoje no dia 109 de 365 dias, agora no ano 2026, graças a Deus. E primeiramente agradecemos a Deus em nome de Jesus, depois a você por chegar até aqui, Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. E vamos continuar a história maravilhosa que mudou a humanidade, meu Deus! Livro de Neemias, capítulo 6, graças a Deus. E só o contexto aqui é o contexto da reconstrução de Israel, o contexto da reconstrução ali dos muros de Judá, o contexto ali da reconstrução ali do templo do Senhor, que no caso Israel tinha voltado do exílio. Isso aqui é muito lindo. É Deus mostrando que apesar de tudo que aconteceu, Deus continua cuidando do povo dele e cumprindo a promessa, porque Deus falou, vocês vão passar 70 anos como escravos, vocês vão passar 70 anos como exilados na Babilônia. Mas depois de 70 anos, eu com braço forte, com um homem chamado Ciro, vou libertar vocês. Detalhe, Ciro não era judeu. Ciro, quando a profecia foi feita, Ciro nem existia. Ciro passou a existir e Ciro passou a governar o Império Persa. E quando ele começou a governar o Império Persa, aí sim ele foi lá e atacou a Babilônia e venceu a Babilônia justamente quando bateu 70 anos de Israel como exilado. Então, assim, Deus é maravilhoso. Ele faz uma profecia, ele fala como se as coisas tivessem acontecido. E, assim, de fato, quando dá o tempo aqui cronológico nosso, as coisas acontecem e glória seja dada a ele, porque ele é soberano. Aleluia, glória a Deus. E vamos lá. Neemias, capítulo 6. A tentativa de intimidação. Quando Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha. Opa! Não havia ficado nenhuma brecha. Olha, Deus quer a nossa integridade. Seja íntegro. Seja firme. Seja irrepreensível. Eu não sei o que você fala, eu não sei qual é o seu erro, eu sei quais são os meus. E eu falo, todos os dias eu entrego esses erros a Deus. Todos os dias eu entrego essas falhas a Deus. Todos os dias eu entrego esses pecados a Deus. Por quê? Porque se algum dia eu não fizer isso, esses pecados podem me vencer. Então, assim, você precisa entender que se você não se render a Deus, Satanás está à sua espreita, ó, cheirando no seu cangote. E quando você abaixar um pouco mais a guarda, ele vai, ó, vai te puxar para o inferno. Então, feche as brechas, não deixe brecha. Lute, entregue-se a Deus, para que assim você consiga viver. Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Você vê, as portas foram queimadas, ele ainda não colocou. Mas as brechas do muro estavam firmes. Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. E você vê, pra quê? Pra que eu tenho que me encontrar com vocês? Vocês são meus inimigos, vocês me odeiam, vocês falam mal contra mim, vocês odeiam Israel. Pra que eu vou me encontrar com vocês? Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir conversar, para ir encontrar-me com vocês? Diga aí, por quê? Diga aí. Tô fazendo uma grande coisa. Eu vou parar para ir conversar com vocês? Não tenho esse tempo. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. E todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Perdão. Então, na quinta vez, Sanbalate mandou-me um de seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando a revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. E aí você vê, vocês estão tramando a revolta, coitado. Os judeus aqui eles estão como exilados. Eles tinham acabado de sair do exílio da Babilônia. Eles ainda estavam começando a reconstruir sua terra, planejando a revolta. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. Rei deles? Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito? Onde é que está sendo falado que Neemias vai ser rei deles? E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. E aí você vê, eles estão aqui de toda forma tentando tramar, tentando frustrar o plano da construção, da reconstrução de Jerusalém, a reconstrução ali de Judá. Então, de toda maneira, tentando lutar contra Neemias. Versículo 8. Eu lhe mandei essa resposta. Nada disso
que você diz está acontecendo. É por invenção sua. Acabou. Olha, nós precisamos ter um entendimento do que é certo, do que é justo. Seja justo, seja certo. Se o seu inimigo está usando de mentira, se o seu inimigo está usando de alguma enganação, digamos assim, e você está usando da verdade, aos olhos humanos você pode até estar perdendo. Agora tem uma questão. Deus está vendo tudo. E Deus é soberano. E Deus trabalha. Estava todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não construirão a obra. Você vê, a intenção não era ajudar o rei, não era ajudar o império, não era ajudar os persas, não era ajudar ali a comunhão. Não, a intenção era não reconstruir o muro, era não reconstruir Judá, era ser contra Israel. E sabe o que acontece? Todos que se levantaram contra Israel já não existem mais. Todos, assim foi. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos, Senhor. Já foi. Olha, já estou firme no trabalho. Agora, Senhor, me fortalece para eu poder fazer muito mais. Tá pouco. Um dia, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Você vê, ó, bora correr, sai daqui, bora pro templo do Senhor, que o bicho tá pegando. Todavia, eu lhes respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Ó, eu tô aqui pra guerra. Eu tô aqui com sangue nos olhos. Eu tô aqui para resolver a situação. Eu não tô aqui para conversar, eu não tô aqui para ficar me explicando. Eu não tô aqui para poder ficar tentando conversar com eles para que eles não venham a mentir. Não, eu tô aqui pra guerra, tô aqui pra luta. Ou ele ou eu, acabou. Percebi que Deus não tinha enviado. Opa! Se Deus não os enviou e eles estão tramando contra Israel, estão tramando contra mim, acabou. Eles já estão perdidos. Por quê? Porque eu estou do lado do Senhor. Eu estou fazendo o que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou fazendo o que a lei do Senhor manda. Eles não. Então eles já perderam. Ah, mas eles são muitos. Eu sou um com Deus, então eu sou poderoso. Porque eu estou com Deus. Eles não. E que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinha contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar. Opa, ele tinha sido pago para me intimidar. Você vê, olha, eu estou com Deus, eles não. A fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então, eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Ou seja, olha, aquele cara foi pago só para que eu viesse lutar contra ele. Só para poder enfraquecer o que eu tenho feito. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate. Meu Deus, lembra-te também dos profetas no dia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Olha, vou falar uma coisa para você. Quando a gente está passando por luta, quando a gente está passando por aflição, quando a gente está passando por situações difíceis, é difícil, de fato. Só que pode ter certeza absoluta. Se você está do lado do Senhor, quando aquela situação passar, você vai dar muito mais glória a Deus por quem Ele é. Sabe por quê? Porque você vai ver a mão de Deus trabalhando. O término da reconstrução. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E aí você vê, olha, todos acreditavam que aquele muro não seria levantado. Todos acreditavam que isso não seria possível. Mas Deus fez questão disso acontecer. E assim foi. Eu não sei o que você passa, eu não sei qual a sua vida, eu não sei... eu não sei qual a sua situação, mas eu digo uma coisa. Se você está do lado do Senhor, fique em paz. Fique em paz. Ele que garante. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento. E aí você vê, Tobias fez o quê? Tobias foi lá e fez parceria com várias pessoas, inclusive dentro de Judá. Você vê que absurdo. Visto que era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã,
havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias, até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam cantando-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Ou seja, Tobias colocou pessoas ali próximos a Neemias para poder intimidar Neemias. Entendeu? Só que a questão é, olha, a obra é de Deus. Quem é que para? Hã? Quem é que tem essa capacidade? Operando Deus, quem impedirá? Neemias capítulo 7. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Acabou. Assim é. Foi assim que Deus instituiu e assim será, para a honra e glória do Senhor. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Ó, Ananias era íntegro. Ó que maravilha. Ó, e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Será que você é lembrado dessa maneira? Será que quando lembram de você desse jeito? Homem íntegro, mulher íntegra, que busca a Deus, que serve a Deus mais do que a maioria dos homens, mais do que a maioria das mulheres. Será que eu sou lembrado desse jeito? Fato é, nós temos que ter Ananias como base, como norte. Temos que buscar ser assim. Sabe para quê? E sabe por quê? Para glorificarmos o nome do Senhor. Eu lhe disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. Ou seja, só vai abrir as portas quando o sol estiver subido. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e trancar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. Você vê, olha, estou colocando sentinela. Eu quero que as portas sejam abertas no dia. E quando começar a chegar ali o cair da tarde, já fecha as portas. Porque vão proteger Jerusalém. Vamos ter gente no muro, vamos ter gente nas casas, vamos ter gente o tempo todo ligado. Porque estamos em guerra. Mas o Senhor é conosco. Bora fazer o negócio. Ali estão os exilados que retornaram. Ora, a cidade era grande e espaçosa, olha que maravilha. Mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Você vê, eles se preocuparam em reconstruir os muros, se preocuparam em reconstruir o templo do Senhor. E agora, eles começaram a ver que as casas não tinham sido construídas. Aí eu faço uma pergunta para você. Se o muro, que era absurdamente gigante, e se o templo do Senhor, que estava sendo reconstruído, eles se preocuparam em fazer, e Deus os ajudou, imagina as casas. Você acha que Deus não vai ajudar também a reconstruir as casas? Olha, Jesus falou, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então fique em paz. Fique em paz, porque isso aqui já está reconstruído. Versículo 5. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiro. E aí você vê, né? Nabucodonosor, rei da Babilônia, os tinham levado como prisioneiros, como exilados. Eles voltaram para Jerusalém para ajudar, cada um para sua própria cidade, e em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramaías, Namani, Mardoqueu, Bizilão, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Essa é a lista e o número dos que retornaram, pelo chefe de família e respectivas cidades. E aí aqui a gente dá uns pulos, que é de novo a genealogia. E aí se você quiser ir lendo, pode ir pausando, pode ir lendo. E aí você vai acompanhando aqui. Mas nós vamos pular por causa do horário e vamos seguir. Olha quanta gente. Graças a Deus foi um pessoal bom. Muita gente. E vamos passar. Pronto. Versículo 64. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-lo. No caso, esses últimos aqui. Barzilai, né? Ele era chamado pelo genro. Se casou, tal. Enfim, ele acabou levando o nome do seu sogro. E esse problema já teve lá em 2 Reis.
Esses procuraram o registro de sua família, mas não acharam, e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim a favor deles. O total de todos os registrados foi de 42.360 homens, 67 além dos seus, 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. 68, versículo 68. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes da família deram à tesouraria 170 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. E aí você vê, graças a Deus todo mundo em seu canto, graças a Deus todo mundo ali no seu espaço que Deus deu. Tava tudo ali, ó, tudo certinho, tudo ali dentro do seu devido espaço, como Deus tinha estabelecido lá atrás, na divisão das terras. Lembra de Moisés? Divisão das terras, Josué, Caleb? Então, agora voltou, Israel voltou para casa. O povo de Israel voltou para suas cidades. O povo de Israel voltou para sua terra, a terra que Deus deu ao povo de Israel. E vamos seguir. Neemias capítulo 8. A leitura pública da lei. Olha que coisa linda. A leitura pública da lei, olha que coisa maravilhosa. Assim como nós estamos lendo aqui, o povo também estava lá recebendo a lei do Senhor. Olha que maravilha, olha que coisa linda. Quando chegou no 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se, como se fosse um só homem na praça. Ou seja, todo mundo junto, colado, todo mundo ali firme, junto, em frente das portas das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei. Pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Você vê que coisa linda, né? Olha, Esdras tinha o livro da lei do Senhor. O livro que foi dado a Moisés. O livro que Deus deu ao povo. O livro que Deus deu à humanidade. Oh, que coisa linda, meu Deus. E agora esse livro foi pedido para que pudesse ser lido para o povo. Para que o povo pudesse meditar na lei do Senhor. É o que estamos fazendo agora para a honra e glória do Senhor. Vamos lá, versículo 2. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia. Olha que coisa linda. Trouxe a lei diante da Assembleia. Olha que coisa maravilhosa. Que era constituída de homens e mulheres. E todos os que podiam entender. Olha, todos que podiam entender, faziam parte ali da Assembleia do Senhor. Faziam parte ali de estar ouvindo a lei do Senhor. Ele a leu em alta voz. Ele a leu em alta voz. E aí, quanto tempo? Foi rápido? Foi 5 minutos? Não. Desde o raiar da manhã, você vê, desde do amanhecer até o meio-dia, glória a Deus, olha que maravilha, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, das mulheres e dos outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. E aí você vê, todo o povo parou para ouvir a lei do Senhor. Todo o povo parou para poder meditar na lei do Senhor. Todo o povo parou para poder receber a lei do Senhor. É exatamente o que estamos fazendo aqui agora. Olha que coisa linda. E Deus estava no meio daquele povo. E Deus estava ali presente. E Deus está aqui presente para a honra e glória dele. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estava Matatias, Sema, Ananias, Urias, esse pessoal todo. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Se levantou por quê? Em honra ao livro da lei, em honra à palavra de Deus. A Bíblia fechada é um livro.
mas a Bíblia aberta é a própria palavra de Deus. A própria palavra que Deus deu. É a própria palavra proferida por Deus. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Abenaia, Serabias, esse pessoal todo, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando, explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. E aí você vê, olha, a lei do Senhor foi exposta, a lei do Senhor foi mostrada, a lei do Senhor foi ali, mastigada. Que coisa linda. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E aí você vê, olha, esse dia é o dia do Senhor. Esse dia é o dia maravilhoso. Esse dia é o dia que Deus nos deu. Glória seja dada ao Senhor. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que não têm nada preparado. Este dia é consagrado ao nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Olha que coisa linda. A alegria do Senhor os fortalecerá. Se alegrem, alegrem-se no Senhor. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. E aí, por que eles estavam tristes? Porque é o seguinte: quando o povo estava ouvindo a lei do Senhor, o povo entendia que os seus antepassados pecaram. E por causa do pecado dos seus antepassados, eles foram levados como exilados. E por causa do pecado, tudo de ruim aconteceu. E por causa do pecado, tudo de péssimo ocorreu em Israel. Justamente a mensagem era: olha, não se entristeçam. Não fiquem tristes, por quê? Porque hoje o Senhor nos renovou. Hoje o Senhor nos reformou. Hoje o Senhor mudou quem somos. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham, preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Olha, quais foram as palavras? Deus está trazendo uma nova aliança. Deus está trazendo um novo povo. Deus está trazendo um novo tempo. Deus está trazendo uma nova alegria. Deus está trazendo algo novo. Se alegre no Senhor. A mensagem é essa. No segundo dia do mês, o chefe de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Olha que coisa linda! Para estudar a palavra da lei, para debruçar sobre a lei, para poder mastigar a lei, para poder receber a lei, para poder entender a lei. Olha que coisa linda! Juntaram para poder estudar a lei do Senhor. É o que estamos fazendo aqui para a honra e glória do Senhor. Olha que coisa linda! Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo dia, do sétimo mês. E aí você vê a chamada de festa das cabanas. Eles descobriram isso, porque até então eles viviam na Babilônia, eles não tinham esse hábito. Versículo 15. Por isso anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres e de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito. Aleluia. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e nas praças junto às portas das águas, e nas águas, e na que ficava junto à porta de Efraim. Todos que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Você vê, né? Cumprindo o que estava escrito na lei do Senhor. Desde o dia de Jesua, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. E grande foi a alegria deles. E aí você vê, né? O povo voltou a se alegrar no Senhor. O povo voltou a se alegrar nas festas do Senhor. O povo voltou a se alegrar naquilo que o Senhor estabeleceu. Que coisa linda. Versículo 18. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene.
E aí você vê, todos os dias eles ouviram a lei do Senhor. Todos os dias eles foram renovados na lei do Senhor. Todos os dias eles receberam a lei do Senhor e se alegraram na lei do Senhor, cumprindo o que Deus tinha estabelecido. E glória a Deus, o Senhor é bom, cuida de nós. Estabelece suas festas, estabelece seus decretos, estabelece sua aliança, para que nós venhamos a nos alegrar em quem Ele é. Então nos alegremos hoje, todos os dias da nossa vida, porque Deus fez tudo por nós, para a honra e glória dEle. E para a honra e glória do nosso Senhor Cristo, esse foi o nosso dia 109. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, você e sua família, em nome de Jesus. Escreve aqui, ó, alegria. Aqui embaixo, escreve aqui alegria, para eu saber que você chegou até o fim. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para as pessoas, mais vidas, mais almas, mais famílias, em nome de Jesus. E é isso. Se inscreve aqui para amanhã, dia 110, estarmos juntos, continuando essa história maravilhosa. Neemias capítulo 9, se Deus quiser. E é isso. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Até amanhã, dia 110, em nome de Cristo Jesus. Amém.